Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer esse estojo de crochê em forma de lápis. Ele ficou com aproximadamente 22 centímetros de comprimento e a abertura com o zíper ficou com mais ou menos 14 centímetros, mas pode variar dependendo do fio que você utilizar. Eu usei o fio amigurumi da Círculo, optei por usar um fio bem colorido e eu optei pelo bege para representar a cor da madeira. O fio colorido que eu tô usando é o fio Unicórnio 9534 da Círculo e o fio bege é o 7563. Mas pode ser qualquer bege da sua preferência. Eu vou utilizar também a agulha de 3 milímetros. Eu gosto dessa agulha aqui que tem o cabo emborrachado. Vou usar também um marcador de carreiras, mas é totalmente opcional. E vou usar também um contador de carreiras, que também é opcional, mas ajuda bastante na hora da gente contar cada carreira. E eu vou usar o zíper. Pode optar por um zíper comum, no caso você compra na medida que você vai precisar, uns 15 centímetros, ou zíper de metro, como eu estou mostrando aqui. E eu vou começar usando o fio colorido e vou fazer um anel mágico. E vou trabalhar pontos baixos. Nessa primeira carreira, no anel mágico, a gente vai colocar 8 pontos baixos. E eu optei por fazer essa peça toda em pontos baixos, para a gente ter a trama mais fechadinha e os lápis não ficarem escapando do estojo. Terminei de fazer os 8 pontos, eu puxo o fio do início do anel mágico. Só que não puxa muito, senão fica difícil fazer a segunda carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer 8 aumentos, ou seja, a gente vai colocar 2 pontos dentro de cada ponto até o final da carreira. E ao final da carreira, a gente vai ter 16 pontos. Então, eu fiz o primeiro aumento e marco ali o início da carreira para eu não me perder. Cheguei ali no marcador, então eu sei que eu terminei a carreira. Eu puxo um pouco mais ali o fio do início do anel mágico. E agora eu vou trocar de cor. Para isso, eu vou fazer uma laçada no fio bege. Deixo o laço pronto ali. E eu vou pegar o meu crochê e desmanchar somente o último laço do último ponto. Só o último laço, então vai ficar esses 2 laços aí. Coloco os 2 laços na agulha. E ao invés de puxar de novo, eu vou puxar o fio bege, né? O laço no fio bege para finalizar o ponto. E agora eu vou fazer a terceira carreira. E na terceira carreira, eu vou trabalhar, posso cortar ali o fio colorido, né? E na terceira carreira, eu vou trabalhar somente as alças de trás do ponto. Então, é o chamado ponto BLO, blow. Somente as alças de trás. Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto, já fiz o primeiro ponto e coloquei o marcador, e em seguida a gente vai fazer um aumento, sempre pegando somente as alças de trás da carreira anterior. E vou prosseguir fazendo um ponto baixo e um aumento até o final da carreira, ou seja, eu vou repetir essa sequência 8 vezes, e ao final da carreira eu vou ter 24 pontos. Na quarta carreira, eu faria agora 2 pontos e um aumento, certo? Mas eu não vou fazer para não coincidir os aumentos. Eu vou fazer exatamente da forma como eu vou colocar aqui. Vou fazer um ponto baixo, um ponto normal, tá? Coloco o marcador e agora eu vou fazer um aumento. E agora sim eu vou começar a sequência de 2 pontos. Então, eu faço primeiro ponto, segundo ponto, e agora eu vou fazer um aumento. E eu vou seguir essa sequência agora de 2 pontos e um aumento até chegar lá no final da carreira, tá? Só que ao final da carreira, eu faço ali o último aumento.
e tem espaço ali para eu fazer mais um ponto. Eu faço mais esse um ponto, e ao final dessa carreira, eu vou ter 32 pontos. E agora, a gente vai fazer a quinta carreira. Na quinta carreira, a gente vai prosseguir normalmente com 3 pontos e um aumento. Então, eu faço o primeiro ponto, coloco o marcador, segundo ponto, terceiro ponto, e faço o aumento. E vou repetir essa sequência de 3 pontos e um aumento até o final da carreira, e ao final da carreira eu vou ter 40 pontos. Vamos para a próxima carreira, a carreira de número 6, e nessa carreira a gente vai alternar de novo os aumentos, tá? Então, eu começo com 2 pontos, coloco o marcador ali, faço o segundo ponto, né? E agora eu vou fazer um aumento. E agora, eu vou fazer a sequência de 4 pontos e um aumento, e vou repetir nessa sequência de 4 pontos e um aumento até o final da carreira. Então, faço os 4 pontos, como eu tô mostrando aí. E aí, depois dos 4 pontos, eu vou fazer um aumento. Certo? Dessa forma, e vou repetir essa sequência até o final. Chegando no final, vai ter espaço para fazer mais 2 pontos. Faço os 2 pontos. E ficou dessa forma a base do nosso lápis. Agora, já posso cortar o fio bege, porque a gente vai trocar de cor de novo. A gente vai fazer de novo aquela troca de cor que a gente já fez anteriormente, né? Para a 7ª carreira. Então, eu vou fazer a laçada, né? Primeiro eu desfaço o último laço ali do último ponto e deixo aquelas 2 laçadas. Se desmanchar, você faz de novo, tá? Fiz de novo aí, desmancho o último laço. E aí, eu vou fazer um laço como se fosse uma correntinha ali no meu fio colorido. E aí, eu pego esse laço, passo por dentro do ponto, finalizando o ponto. E agora sim, eu vou começar a 7ª carreira, onde vou trabalhar em ponto em blow de novo, né? Somente as alças de trás de cada ponto da carreira anterior. E eu vou somente repetir os pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição. E ao final dessa carreira, eu vou ter 48 pontos. Então, fiz a carreira inteira, agora vamos fazer a 8ª carreira. E nessa 8ª carreira, eu vou fazer de novo repetição dos pontos anteriores. Você vai ver que ficou como se fosse um degrauzinho ali por causa do ponto em blow. Ele dá esse efeito, né? E agora, eu vou fazer essa carreira normalmente, pegando as 2 alças de cada ponto, normalmente. E só fazer ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. A gente vai continuar com 8 pontos nessa carreira. Na carreira de número 9, também a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. Ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. Vai pegar normalmente as alças do ponto da carreira anterior. Não tem segredo também. E agora, eu pego o meu zíper aqui, tá? Terminei a 9ª carreira. E aí, eu peguei o zíper só para mostrar para vocês a largura que eu vou deixar reservada aqui para o zíper. Eu acredito que 3 pontos é o suficiente, tá? Então, eu vou deixar uma lacuna de 3 pontos. Então, eu conto ali, deixo um ponto no meio e coloco um marcador. E assim, eu vou marcar os 3 pontos de distância, né? Pra deixar a lacuna por onde vai passar o zíper, tá? E agora, eu vou fazer a 10ª carreira. E a 10ª carreira, eu vou fazer o seguinte, ao invés de seguir pra frente, eu vou voltar pra trás, tá?
Então, eu peguei aqui o trabalho, eu viro o trabalho e vou trabalhar do outro lado da carreira. E eu vou fazer um ponto em cada ponto, tá? Desde o primeiro ponto baixo, eu já faço um ponto ali para não perder aquele ponto. E vou trabalhando normalmente, ponto sobre ponto, até chegar lá no outro marcador que eu coloquei na outra ponta. Então, se a gente tinha 48 pontos e a gente reservou 3 pontos para deixar para o espaço para o zíper, então quer dizer que a gente está fazendo 45 pontos, tá? Então, eu cheguei ali no meu marcador, então ali eu parei para deixar reservado o espaço. E aí, eu viro o trabalho e vou trabalhar a carreira de número 11. Nessa carreira de número 11, também vou fazer ponto sobre ponto. Desde o primeiro ponto baixo, eu faço ali um ponto baixo, para não perder esse ponto. E vou trabalhando ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição, tá? Até chegar ali no outro alfinete. Então, de novo, a gente vai fazer 45 pontos. Então, vamos lá. Então, chegando ali, faço até o último ponto baixo, eu tô fazendo ponto baixo em cima, tá? Trabalhar, então, dessa forma até a carreira 43, a gente tá na carreira 11. Então, da 11 até 43, a gente vai trabalhar dessa forma, virando o trabalho e trabalhando as 45 carreiras, ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. Então, eu vou fazendo, vou para um ponto, depois vou para o outro, né? Trabalhando todas essas carreiras até a carreira 43. E depois que eu fizer a carreira 43, no caso, agora, terminei a carreira 43. E tá desse jeito aqui. Então, para vocês entenderem, o zíper vai aí nesse espaço que tá no meio, tá? Olhem o tamanho de um lápis e o tamanho que vai ficar nosso estojo. Mas vai ter o bico do lápis ainda, então vai ter espaço pra gente colocar as coisas dentro do estojo. Mas a abertura, ela vai ficar pequena, por conta do design do lápis. Mas se você quiser fazer mais comprido o lápis, você pode fazer mais carreiras. É que eu quis parar por aí para fazer um estojo mais compacto. Mas se quiser mais comprido, só trabalhar mais carreiras de 45 pontos. Agora, na carreira de número 44, vou trabalhar 3 correntinhas. E aí, sim, eu vou pegar um ponto baixo ali na outra ponta. Ou seja, eu tô unindo de novo a carreira, tá? Pra não ficar mais essa lacuna aí no meio. Então, eu pego um marcador ali de baixo, posso tirar esses marcadores, que a gente não vai mais usar eles aí embaixo, e marco ali o início da nova carreira. Então, depois que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou fazer os pontos baixos, né, os 45 pontos baixos, até chegar lá no outro lado do marcador, normalmente, tá? Fiz toda a volta, e agora eu vou trabalhar a carreira de número 45. Dessa carreira, eu vou fazer 48 pontos baixos. Onde tem essas correntinhas, em cada uma eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer a volta inteira de pontos baixos, mas antes de terminar essa carreira, eu vou trocar de cor. Quando eu chegar lá na metade da carreira 45, eu paro e vou fazer a troca de cor. Porque se eu fizer a troca de cor na parte de trás do estojo, vai ficar mais discreto do que se eu fizer aqui na parte da frente, tá? Então, por isso que eu optei por fazer essa troca de cor ali na parte de trás. Então, eu vou cortar o fio e vou trocar a cor. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, tá? Para não ficar um vídeo muito comprido. Então, obrigado por assistir até agora e até o próximo vídeo.